E agradecer também a você, instalador, que deixou seu tempo aí para se atualizar nas mudanças da norma e estar conosco aqui essa hora e meia aí, onde a gente pode ter um bate-papo muito legal aí, e nessa parte da atualização de norma, o que mudou, o que está mudando, ainda dá tempo de participar. Então, na realidade, hoje a gente vai ter um bate-papo falando sobre isso. Então, espero que você curta e interaja com a gente, porque, na verdade, a gente vai fazer algo diferente hoje. Vamos mudar as regras aqui, vamos estar... se tiver pergunta, dúvida, já fala na hora, porque a gente fala em cima do tema. E apresentar para vocês umas mudanças de norma. Então, a gente vai ter um bate-papo com o Laércio. Espero que todo mundo curta e venha conosco. Como eu falei, hoje nós temos algo diferente hoje aqui, sentado, né, Laércio? Temos nosso convidado, Laércio. Se apresenta aí, Laércio. Obrigado por estar mais aqui com a gente, mais uma oficina. Valeu. Gente, primeiro, agradecer a participação de todos. 12ª oficina BTFlex. A ideia realmente é sempre estar levando a vocês o que está acontecendo. O processo de norma, o processo de legislação e os próprios equipamentos é um processo constante de evolução. Constantemente existe aí, a própria engenharia está evoluindo, tecnologia está evoluindo, o processo é um processo dinâmico, sempre evoluindo. Então, sempre você vai ter situações de evolução, de revisão, de atualização de norma, atualização de procedimento, e tudo isso vem acompanhado por evolução dos equipamentos. O Anderson está aqui, responsável por essa questão exatamente aí de desenvolver, adequar os componentes BTFlex, os equipamentos BTFlex, para uma instalação mais segura, mais eficiente, com mais qualidade, tá? E tentar exatamente obter a melhor condição para o revendedor fazer uso daquela instalação que a BTFlex produz. Essa é a ideia. O Laércio já deu uma introdução aí do que a gente vai ter hoje. E, na realidade, essa oficina do instalador é justamente para isso, levar informação para você daquilo que está mudando e o que pode ser aplicado no seu negócio e ser realmente um bate-papo, né? A gente está falando das mudanças da norma 16764, Laércio. Quais as etapas para a revisão dessa norma? Vamos lá, Anderson. Bom, primeiro, obrigado aí pela colocação em relação ao trabalho que a gente faz de norma e tal. O que acontece é o seguinte: a revisão de norma, tá, é um processo bastante simples e que eu já, de novo, reforço o que a Drive falou no começo. Tá? Participem. A norma vai sair tão melhor, tão mais realista em relação à questão de como é feita uma instalação, se vocês estiverem participando conosco. Tá? Então, é importante realmente que vocês contribuam no processo de elaboração e revisão de norma. Isso é muito importante. Tá? Então, o que acontece? Esclarecendo direitinho. Toda norma, quando já está publicada, você vai ver que logo no começo dela existe lá uma referência à origem da norma, ou seja, onde ela foi gerada. Se no caso aqui dessa norma, o nome que a BNT dá é ONS 34. Então, ou seja, é o Organismo de Normalização Setorial, ou seja, o que elabora a norma, tá? Na referência 34. Isso fica dentro do IBP, e dentro do IBP existe uma comissão de estudo chamada SEDAC, que é exatamente Comissão de Estudo de Distribuição e Armazenamento de Combustíveis. Bom, o que acontece? Você tem essa comissão foi responsável pela elaboração da norma, e é através dela que nós vamos fazer o processo de revisão. Então, normalmente, como é que funciona? Quando, vamos dizer, a BNT recebe através dos membros, e aí quando eu falo a BNT, eu estou falando de nós, tá? O processo de participar de ABNT é um processo voluntário, é um processo livre, tá? E qualquer pessoa da sociedade pode participar. Nessa situação, quando a gente recebe alguma demanda, alguma orientação
de que uma determinada norma precisa de revisão, e foi o caso da 16764, tá? Isso é levado numa reunião plenária. Normalmente, a ABNT faz reuniões plenárias uma vez por mês. E nessas reuniões, tá, se apresenta exatamente essa demanda. Olha, a norma precisa revisar porque houve uma mudança dessa forma, porque o tanque está precisando fazer um processo diferente de instalação, e daí por diante. Nessa fase, Anderson, o que acontece? Dentro dessa comissão, tá, o pessoal faz, vamos dizer, um grupo, forma um grupo, e esse grupo começa a trabalhar usando o texto, tá, para revisar. Tá? E aí, nessa situação, você vai ter um trabalho que vai demorar aí uma semana, um mês, um ano, depende do conteúdo que tem, depende da participação das pessoas, daí por diante. Tá? Mas essa especificamente, a 16764, Laércio, se as pessoas quiserem participar, elas conseguem ainda participar dessa norma, porque eu entendo que ela está vias de fato de ser publicada, né? Não, na verdade, vamos lá, deixa eu explicar exatamente a fase que está. E aí vale explicar o seguinte, essa norma, tá, um processo de revisão específico da 16764, tá, é um processo que aconteceu desde março de 2023. Tá? Então, nós tivemos, como comissão, 12 reuniões no trabalho de revisar a norma. Qual é a fase que nós estamos agora? E todos podem participar. Nós estamos numa fase chamada fórum. Então, essas 12 reuniões, elas foram reuniões aí, mensais, tá? Todas são reuniões virtuais, são reuniões feitas remotamente, que permite qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo participar. Nessa situação, o que acontece? Tá? Quando nós concluímos, na 12ª reunião, o texto, e entendemos, essa comissão que estava lá, o grupo de pessoas entendeu que já estava revisado tudo aquilo que havia sido sugerido, que foi sugerido ao longo do processo dessas 12 reuniões, encerra o processo. Na plenária da ABNT, se disponibiliza esse texto, tá, para que todos os membros tenham conhecimento. Essa fase é uma fase que hoje está aberta. Ela estará aberta até a próxima segunda-feira agora. Como é que eu faço para participar? É muito simples. Ao final, a BTFlex vai disponibilizar para vocês um link para quem quiser ainda opinar nesse processo chamado fórum, tá? Vai receber a orientação para isso. A orientação é muito simples, é um processo em que você vai entrar no site do IBP, tá? Vai colocar lá o teu login, tua senha, se você não tem, você faz um cadastro simples, não precisa nome da avó, nada disso, é coisa muito simples. Tá? E aí você vai ter acesso ao texto completo da norma já revisada para esse grupo de trabalho. E lá você pode dar sugestão, olha, isso aqui eu sugiro que seja feito dessa forma. O pessoal, isso é um ponto muito importante, né, que Laércio está colocando aqui, da participação, né? A gente entende que o tempo nosso hoje ele é escasso, custa caro, né? Mas o quanto é importante a gente participar dessa norma, principalmente você, instalador, que vai utilizá-las depois, né? E aí eu uso até o termo, a parte do sample de tanque, quando mudou a descarga deslocada, né, Laércio? O pessoal falou, nossa, mas quem inventou colocar a descarga deslocada dentro do sample de tanque nunca tinha entrado dentro de um sample de tanque, né? Então, isso que é importante. Na realidade, você, instalador, que entra dentro de um sample de tanque, você que faz a parte de mão de obra, então, essa é muito importante você participar dessa obra, porque eu costumo falar que o papel aceita tudo, né, Lércio? Exatamente. Isso que o Anderson colocou é extremamente importante, gente. A participação de vocês, a participação de quem realmente põe a mão na massa. O Anderson gosta realmente dessa fase da mão na massa e é daí, realmente, que ele consegue projetar e desenvolver componentes, tá, de forma correta. Por quê? Porque ele participa do processo de instalação. Isso é importante para quem escreve a norma. Tá? Então, só para concluir, o que acontece nessa fase agora, você pode se posicionar diretamente no fórum até segunda-feira. Mas eu perdi o prazo, não deu tempo, ficou muito em cima da hora, eu não fiquei sabendo, tal. Não tem problema. Vai ter uma outra fase ainda mais ampla, tá, de participação. Como é que funciona? Você vai poder, depois de passar dessa fase do fórum, tá, vem a consulta nacional da ABNT. Tá? Mas pode ser
que nesta fase do fórum, tá, surjam dúvidas ou sugestões ou questionamentos de uma monta que necessite o texto voltar para o grupo de trabalho. Isso é possível, tá? E é dessa forma que se constrói, tá? Então, ou seja, nós não escrevemos em cláusula pétrea, não escrevemos de forma definitiva. É um processo de revisão. O processo de revisão, ele vai podendo ser ajustado até concluir toda a revisão. Então, ou seja, repetindo, nós temos uma fase que termina dia 22, segunda-feira que vem, ele será analisado no dia 24, tá? Todos vocês podem participar, basta contactar BTFlex, você vai ter o link para poder participar. Se no dia 24 encerrou, tá? Ele vai para a consulta nacional. A BNT demora mais ou menos uns 30 dias para disponibilizar esse texto e depois vai ter 30 dias para todo mundo opinar, tá? Pode deixar que essa fase a BTFlex vai informar para vocês. Para quem não estiver acompanhando, não tiver oportunidade de acompanhar, quando chegar nesta fase, tá? Acompanhe as mídias, acompanhe as informações da BTFlex, você vai ficar sabendo, tá? Em que fase está esse processo de revisão. Tudo bem? É dessa forma. E qualquer um pode participar, Anderson. Pessoal, é muito importante a participação dessa parte das mudanças da norma, então participe aí, tá? E, ô Laércio, nessas mudanças da norma, você falaria quantos pontos tem de mudanças e quais delas são mais relevantes para o instalador hoje para essa parte? Uma delas que eu vi lá, que ela fala da área de abastecimento, pode ser bloquete, paralelepípedo, é uma dessas mudanças, né, Laércio? Olha, eu vou te falar o seguinte, Anderson. Você imagina, nós fizemos como grupo de trabalho 12 reuniões. Cada reunião começava às 8 da manhã e terminava meio-dia. Então, multiplica 4 horas vezes 12. Você vê que foi muito tempo de trabalho. Então, ou seja, o texto foi bastante modificado. Obviamente é o seguinte, nós não temos aqui condições e nem a pretensão de mostrar para vocês todo esse processo. Então, novamente, a BTFlex vai poder colaborar com você. Novamente, a BTFlex vai, ao final da nossa oficina de hoje, disponibilizar para vocês um link. Vocês podem entrar lá e solicitar, tá, um documento chamado Depara. Tá? Ele é um trabalho que a BTFlex desenvolveu, em que você tem, tá, na coluna da esquerda o que está atualmente e na direita o que modificou. Todas as modificações estão aqui. Tá? Você pode ter acesso a esse documento, tá? Mas não precisa se limitar a esse documento. Você pode, sim, tá? Assim como o grupo de trabalho fez, pegar qualquer item, Anderson, do que já está escrito e ver alguma coisa a ser modificada que não foi identificado pelo grupo de trabalho. É possível fazer isso. Então, minha sugestão é ler o texto completo. Você consegue descrever hoje quantos itens tem nessa mudança e quais seriam os mais relevantes? Assim, que nem eu vi que também tem o da parte da instalação da cava, não é? Deixa eu te responder essa que você fez, a primeira pergunta, que eu acabei não te respondendo. A questão de bloquete. A norma agora deixou clara, dizendo o seguinte, que a área de abastecimento, pela própria norma, é definido como um raio de 6 metros saindo da bomba. A partir da bomba de abastecimento, 6 metros, você define o que é a área de abastecimento. Então, a área de abastecimento, obrigatoriamente, agora tem que ser concreto armado. Não pode mais ser bloquete, não pode ser paralelepípedo, não pode ser o intertravado, muito menos um pedregulho, alguma coisa nesse sentido e tal. Você tem que fazer pista impermeável de concreto. Por quê? Porque você tem que colocar a canaleta de drenagem. Outra coisa que está escrito agora lá na área de abastecimento, Anderson, que deve ser definido uma área para a parada do veículo enquanto vai abastecer. Tá? E isso daí tem que ser demarcado. Não está definido o tamanho, porque varia exatamente em função do próprio porte do posto, tá? Mas você tem que fazer uma demarcação do local do veículo parar. Essa parte é interessante, porque eu geralmente eu via nos postos todo demarcado, mas eu achei que já existia uma norma, então agora tem uma norma exigindo que todos... Nesta revisão vai constar exatamente que você tem que fazer a demarcação. Tá. Olá, a gente também tem aquela posição da parte da cava do tanque, né? O que mudou nessa instalação na parte da cava? Isso, o que mudou é o seguinte,
a norma atual falava na cava e falava de um leito de 30 centímetros, onde você apoia o tanque. Tá? Mas, se você olhasse no restante da norma, ele citava, por exemplo, quando você ia instalar um SAMP, tá? Quer seja o SAMP de tanque, o SAMP de bomba, daí por diante, você tinha a questão exatamente sobre o material a ser usado. Tá? E no caso do tanque, não constava esse material. E agora, então, foi colocado na parte do tanque, na cava, tá? O material que tem que ser colocado para fazer a compactação, para fazer exatamente essa situação de você preencher a cava após colocar o tanque dentro da cava. E muita gente já se utilizava areia, pó de pedra, então. Mas, tipo assim, então não tinha algo... Exatamente. O que acontece é o seguinte, Anderson, não estava normatizado. E agora, no texto revisado, já consta a mesma coisa que já tinha para o SAMP, tá? Agora fala que tem que ser colocado como tanque também. Mas aí eu vou te voltar, tipo assim, imagina um solo totalmente virgem, vai montar-se um posto lá, a terra nunca foi mexida, eu não posso utilizar aquela terra. Né? Então, o problema só é a questão exatamente da própria compactação disso. Tá? Então, o que é que consta na questão exatamente da norma? Fala o seguinte, o tanque deve ser instalado sobre um leito formado por colchão de areia lavada ou pó de pedra, tá? Com espessura mínima de 30 centímetros, em solo compactado, sem material pontiagudo. Então, você pode usar terra? Pode, desde que não tenha material pontiagudo, desde que você não tenha sobra de uma demolição, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? É isso que está escrito agora no texto, que é o 8.3 do procedimento de instalação do tanque na cava. Pessoal, se tiver alguma dúvida em cima desses assuntos aí, a gente pode ir perguntando aí que a gente já vai respondendo aqui. Ô Anderson, bom dia, tudo bem? É o Wesley, tá forte. Bom dia, meu querido, como é que você está? Tranquilo. Ótimo. Uma dúvida aí, vamos lá, é o seguinte. Ele falou que agora a pista de abastecimento, ela vai estar no concreto armado, vai ter um distanciamento aí de 6 metros, né? É a área de abastecimento, não é isso? Exatamente, Wesley. Wesley, é exatamente o seguinte, a norma já define que área de abastecimento é aquela em que você tem 6 metros de qualquer bomba. Se você olhar a norma de instalação, que é 14639, já tem exatamente esse desenho, mostrando que é a área de abastecimento. Tá? Então, é como se você pegasse de cada bomba e puxasse a mangueira com o bico, vai dar 6 metros. Então, ou seja, a distância da área de abastecimento é, no mínimo, tá, o equivalente a 6 metros saindo de cada bomba. Então, assim, vai dar um conflito aí em questão da canaleta. Por quê? É porque a canaleta, então, automaticamente ela vai ter que ficar fora do raio da cobertura. Vai acabar saturando as caixas separadoras, entendeu? Porque geralmente a cobertura, a gente faz aí uma cobertura, uma aba dela, 4,5 metros, 5 metros, entendeu? E a canaleta fica mais 50 centímetros recuada da bomba ali. Então, quer dizer, o espaço entre a bomba e a canaleta, geralmente, é aí de 3,80 metros até 4,5 metros, entendeu? Não vai atingir os 6 metros. Para atingir os 6 metros, a canaleta pode ficar fora aí, entre a bomba e a canaleta, no espaço aí de 4,5 metros, vamos dizer? Não tem problema nenhum. O que acontece é o seguinte, o que está sendo definido é que a área de abastecimento, tá, tem que ter 6 metros. Não significa que a canaleta tem que estar após a... Imagina o seguinte, eu resolvi fazer a pista toda do posto inteiro, tá? E eu tenho lá 20 metros de distância. Eu não vou colocar a canaleta lá no final, eu coloco a canaleta no mesmo lugar. O que está sendo dito é o seguinte, que 6 metros da bomba, você tem que ter pista de concreto, vamos dizer, não pode ser bloquete, não pode ser vazado, não pode ser intertravado, tá? Não pode ser paralelepípedo, você tem que fazer de concreto. Mas não significa que você vai colocar a canaleta lá na extremidade dos 6 metros. Não é isso. A canaleta você vai fazer em função de definir o que é o teu sistema de drenagem oleosa. Para isso mesmo, você tem a norma 14605, que define
o projeto do sistema de drenagem oleosa. Tá? Então, não considere que a canaleta vai ficar após o concreto, após a área concretada. Não é isso, não. Entendi. Então, quer dizer, porque é o seguinte, eles aumentaram a área a ser concretada, mas a área de abastecimento continua a mesma. Só aumentou a área a ser concretada. A área de abastecimento vai continuar a mesma ali, a média de 3,80 até 4,5. Na realidade, é o seguinte, a norma define que a área de abastecimento, tá, vamos dizer, é considerada 6 metros, até para efeito, inclusive, de classificação de zona para atmosfera explosiva. É dessa forma que é definido, inclusive, na 14639. A questão agora ficou o seguinte, toda essa área tem que ser impermeável, é isso que está definido. Tá? E a colocação da canaleta, lógico, você vai fazer ela sempre, tá? Pelo menos 50 centímetros para dentro da projeção da cobertura. Essa é a orientação que existe para colocar a canaleta. Tá? Então, ou seja, trabalha com a questão da cobertura e coloca a canaleta 50 centímetros para dentro da projeção da cobertura. Ok, mas vai existir, Olate, assim, dentro do assunto também, vai existir o caso de você não ter o espaço de 6 metros. Aí não tem problema também, não. Se você tiver o nenhum espaço, problema. Tipo assim, exatamente, se você chegou no muro do vizinho, não deu 6 Justamente. metros, você vai parar com 4,5 metros, 5 metros, sem problema nenhum. Exatamente isso. Ok. É até 6 metros, ok? Ok, obrigado aí pela resposta aí, viu? Opa, obrigado a você, Wesley. Laércio, estão perguntando aqui qual é a área mínima. Então, não existe uma área mínima, porque vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você tenha 6 bombas, tudo bem? Tá? Cada bomba tem uma distância de 2 metros entre uma e outra. Eu estou colocando uma situação hipotética, tudo bem? Tá? Então, você vai ter, numa linha, 12 metros, tá? E você vai ter 6 metros de cada bomba. Então, não existe uma área mínima. A área vai ser em função do próprio porte do posto, o tamanho que você tem do posto, a quantidade de bombas que você tem. Vamos dizer que você tenha um chamado 4 square. O que é isso? Você tem lá 4 colunas, tá? Em cada coluna você tem 2 bombas, tá? Ao lado de cada coluna. Você vai ter um total de 8 bombas. A partir de cada bomba, você considera 6 metros. Então, não existe uma definição de uma área mínima. O que existe, sim, é uma definição de 6 metros de distância de cada bomba. Eu tenho mais uma pergunta ainda, Anderson. É assim, Pode falar, em uma Léo. situação de reforma, onde for retirado um tanque velho para instalar um novo, o material do aterro pode ser utilizado? Desde que ele não tenha objetos pontiagudos, ele não tenha partes pontiagudas, pode ser. Desde que, obviamente, é o seguinte, você tenha esse material com a origem do próprio solo que era, não tem nenhum problema. Só que você é obrigado a colocar o leito onde o tanque vai apoiar, obrigatoriamente tem que ser areia ou pó de pedra, 30 centímetros. Então tá bom. Laércio. Eu indico, Adrai, que faça o processo usando material autocompactante, é muito melhor. Eu entendo dessa forma, porque você vai colocando areia ou pedra e você vai subindo e você vai fazendo a autocompactação com água e está muito mais fácil. Se não tiver isso disponível, a gente sabe, nós estamos falando de Brasil. O Brasil é um país com extensões continentais. Você nem sempre tem esse material disponível em qualquer local. Então, a BNT permite que você faça uso do próprio solo, desde que ele seja um solo sem objetos pontiagudos, para não danificar a jaqueta do tanque. Laércio, na verdade, esses 6 metros da bomba, ele foi criado só para definir como não deve ser a pista de abastecimento, é isso? Exatamente. Na verdade, Adrai, esses 6 metros ele já existe hoje, já em outra norma, que é a 14639. A própria 16764 já citava em área de abastecimento. O que foi colocado agora é que a área de abastecimento, ou seja, 6 metros de cada bomba, obrigatoriamente tem que ser um piso impermeável. O objeto ali é o seguinte, se houver um derramamento qualquer de combustível, você não vai fazer ele migrar para o solo. É só essa modificação. A modificação é fazer a área de abastecimento ser impermeável. Não mudou absolutamente nada da definição de área de abastecimento, não mudou absolutamente nada sobre a questão de canaleta e não mudou absolutamente nada sobre a questão de cobertura. Falando em canaleta, ela tem um padrão? Ou... Tem.
A própria, aí é uma outra norma. Mas aí entra dentro de uma norma ou ela... Tem. A 14605 é a norma do SDO. O que é o SDO? É o Sistema de Drenagem Oleosa. Né, essa é uma norma que tem 7 partes, Anderson. E aí uma das partes fala sobre o projeto do Sistema de Drenagem Oleosa, que prevê exatamente aquela letra. O dimensionamento dela vai considerar área de contribuição de chuva, vai considerar uma série de requisitos, tudo isso está dentro dessa norma para fazer o projeto e dimensionamento da canaleta. Olá, assim, em termos de mudanças dessa norma, né? O que mudou na parte do ensaio do interstício? Isso, um dos pontos que mudou também, né? Isso é importante, tá? E aí eu já vou dizer para vocês o seguinte: o Anderson já tem aqui, inclusive, para a gente mostrar ao vivo a cores para vocês, uma sugestão do que é o dispositivo. Vou explicar rapidamente, sem me alongar muito, o porquê da necessidade do ensaio de interstício. Vocês instalam o tanque. Quando o tanque é instalado, ele vem da fábrica com o vácuo, e você, depois de instalado, você tira o vacuômetro. Tá? O que acontece? Quem garante que esse interstício continua íntegro? Tá? Certo? Vamos dizer, é necessário ser feito um ensaio do interstício. Tá? O que é isso? É você repetir aquele processo feito em fábrica, tá? Onde você vai colocar vácuo no interstício, tá? E verificar se ele está estanque. Isso não danifica o tanque, não serve como ensaio do tanque primário. É um ensaio, está previsto na NBR 16795. Então, ou seja, e na minha opinião, ele deveria ser condição básica, tá, para o órgão ambiental renovar a LO, porque é a garantia de que continua tendo jaqueta no tanque. E se a jaqueta estourou por qualquer razão, tá, por qualquer motivo, tá, você não vai ter mais a parede dupla, você não vai ter a contenção secundária, você não vai ter o sistema de monitoramento funcionando. Por quê? Porque o sistema de tanque jaquetado trabalha para aquilo que a gente chama de interstício seco. O que é isso? Você só vai ter o alarme numa eventualidade de você ter líquido no interstício, quer seja um vazamento do tanque primário para o espaço intersticial ou um vazamento de fora para dentro, ou seja, da jaqueta para o interstício. Então, vamos dizer, se você tem um solo que está seco, tá? E você estourou a jaqueta, tá? Por qualquer razão, você não tem mais essa proteção. Quando houver um vazamento, o que vai acontecer? Tá? Você vai ter um vazamento para fora porque o sensor não identificou que essa jaqueta estava estourada. Então, é necessário ser feito um ensaio de interstício. E aí, para permitir um ensaio de interstício sem quebrar pista e tal, a BNT definiu, tá, na norma que você tem que ter um ponto de acesso, tá? Aquele ponto, Anderson, que foi colocado, que veio o vacuômetro lá da fábrica, tá? Então, ali vai sair um tubinho, tá? E nós vamos ter o ponto de acesso na pista através de um espio. E você vai poder fazer o vácuo através do tubo de monitoramento, do sensor de monitoramento intersticial. Mas aí a pergunta que eu te faço, Lércio, isso aí seria para uma instalação nova hoje, né? Sim. As existentes não caberia. Excelente o que você colocou. Pessoal, uma coisa muito importante é o seguinte: a BNT não existe retroatividade, ou seja, o que está sendo colocado agora é válido daqui para frente. A BNT não obriga que você faça qualquer modificação daquilo que passou. Quem pode fazer isso? O órgão ambiental. O órgão ambiental pode dizer o seguinte: na renovação da LO, eu quero que você faça dessa forma. Exemplo, tá? Válvula de transbordamento, tá? É obrigatório ser colocado em todos os tanques, em todas as situações, tá? Eu tenho que colocar. Agora não, mas na renovação de LO eu tenho que colocar. Por quê? Porque o órgão ambiental exige que você atenda a 13786 para renovar a LO. A 13786 obriga a colocar a válvula de transbordamento. Então tem que colocar, mas não é a norma da BNT que faz isso. Olá, agora eu entrei naquela questão maldade, né? Imagina se fosse retroativo isso, tivesse que descobrir lá e chegar até nesse plugzinho de 1/4, né? Você acha que acharíamos muito manômetro ainda lá ou não? Você foi maldoso agora, Anderson. Tá. Mas Ô, então, ou seja... pode falar, Drai.
O Carlos Alberto da Ultrapostos está perguntando quem vai laudar e documentar esse ensaio de interstício. Simples, é o seguinte, isso está previsto na NBR 16795. Isso, vamos dizer, a empresa que faz ensaio de estanqueidade, tá? Ela tem a certificação pela 259. A 259 cita a 13784, mas, na verdade, ela já não existe mais. Como ensaio de estanqueidade, não. A 13784 foi cancelada na parte de ensaio de estanqueidade. Ela só trata agora de métodos de detecção de vazamento. A norma hoje de ensaio de estanqueidade é a 16795. Lá tem esse procedimento. E deve ser feito pela mesma empresa que faz ensaio de estanqueidade, sob a supervisão do OCP e sob a exigência do órgão ambiental. É dessa forma que é isso. Então, quem vai laudar isso é o OCP do Inmetro, do processo de certificação da empresa executora do ensaio de estanqueidade. Entendi. Laércio, tem mais uma pergunta aqui que ficou do tema anterior. Ó. Ele está falando o seguinte, a SEMA aqui do município exige que a canaleta fique 60 centímetros para dentro da área de projeção da cobertura. Isso está na norma? Sim, isso está na norma. A norma fala, certo, que você tem que ter a canaleta para dentro da projeção. Tá? Ele falou 60. Pelo que eu me lembro da cabeça, era 50, mas pode ser 60, eu devo estar enganado, tá? Se é isso, mas na verdade é o seguinte, o órgão ambiental poderia até exigir 60, e aí é ótima essa pergunta, Adrai, porque eu vou dizer exatamente o seguinte, vamos dizer que na norma esteja escrito 50, tá? E o órgão ambiental está dizendo que quer 60 para dentro. Ele pode fazer isso. O que ele não pode é dizer o seguinte, eu quero que fique 40, porque aí ele está sendo menos restritivo do que a norma. O órgão ambiental pode ser mais restritivo. Ele pode dizer exatamente isso. Eu quero que fique 60 para dentro da projeção. Eu posso dizer o seguinte, eu quero que fique 1 metro para dentro. Tá? Por quê? Porque aqui na minha região tem muita chuva de vento, tá? E eu não quero que essa chuva contribua com a canaleta. Tá? Então, a água da chuva não pode contribuir com a canaleta. Então, eu quero que fique 1 metro para dentro. O órgão ambiental pode pedir isso? Pode. Tá? Ele não pode dizer o seguinte, eu quero que a canaleta fique a 20 centímetros da projeção. Isso é muito importante. Essa pergunta foi muito importante, Adrai, para esclarecer isso daí. Então, sempre o seguinte, o órgão ambiental pode ser mais restritivo, mas não contraditório. Tem um comentário que está falando que no Paraná eles pedem 70. É ótimo, então. Perfeito, tá vendo? É exatamente o exemplo do que eu falei. Pode pedir 70? Pode. Pode pedir 80, pode pedir 1 metro. Não tem problema nenhum. Tá? Isso pode, o órgão ambiental pode fazer dessa forma, sim. Tá, tem o Kleber aqui, ele está fazendo uma pergunta. O concreto não deveria ter queda para a canaleta, pois se houver um derrame e a queda estiver para o pátio, não vai mudar em nada. Sim, claro que sim. O concreto tem que ter, e isso faz parte do processo do projeto da SDO, do Sistema de Drenagem Oleosa. Toda a água tem que ser conduzida para a canaleta. O que ele falou está corretíssimo. Tá? O que cai na pista tem que ser conduzido para a canaleta, está corretíssimo. E se você pegar o texto da norma, ele fala que a responsabilidade de construção da pista é do instalador. Não significa que o instalador tem que ir lá, ele tem que fazer a pista, mas ele tem que ter a responsabilidade de acompanhar esse processo para garantir não só essa questão da própria canaleta, mas também o seguinte, o posicionamento do espio, o posicionamento da câmara de calçada de 42 polegadas sobre o SAMP do tanque, e daí por diante. Porque, eu vou dizer, muitas vezes a pessoa que é contratada para fazer a pista não conhece, tá, os detalhes que só vocês, instaladores, conhecem sobre os equipamentos. Então, o instalador tem a responsabilidade e a obrigação de acompanhar esse processo de execução da pista para garantir exatamente que tudo foi instalado conforme está previsto na norma. Mais alguma pergunta aí, André?